Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Borato por aqui de novo. Hoje é quarta-feira, dia do nosso vídeo lá no canal. E hoje eu queria trazer para vocês, na verdade, coisas que nós aprendemos quando a gente trabalha com orçamento de obra, tá? Principalmente em uma das etapas, que é a cotação de insumos junto com fornecedores. Eu tô terminando de montar uma apostila pro curso de orçamento de obras básico, né, que eu vou ministrar. Daqui a pouco eu falo aqui para vocês, né? Eu falei em alguns, dois vídeos atrás que teria muita coisa diferente aí, enfim, mas tem bastante coisa saindo do forno. Em breve eu aviso vocês, tá? Desse curso. E eu tava montando a apostila e me veio a ideia de fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, na verdade, a cotação de preço junto a fornecedores é uma das etapas para a gente fazer um orçamento de obra, tá? A gente tem outras maneiras, a gente pode pegar tabela de preço, enfim, mas aí aqui eu tô falando especificamente quando a gente faz cotação junto a fornecedores. O que a gente aprende com isso, né? Porque cotar não é só a gente ligar pro cara, escrever qualquer e-mail, manda preço, não sei o que, analisa. Tudo bem, essa é uma análise técnica que a gente tem que fazer e tal, e aí isso a gente aprende também. Vai aprender lá no curso. Mas mais do que isso, mais do que essa análise técnica, a gente aprende três coisas que eu acho que, assim, são fantásticas. A primeira delas é que a gente aprende a se comunicar, né? A gente aprende a se comunicar melhor e a se expressar melhor. Por quê? Porque a comunicação é aquilo, né? Eu falo uma coisa quando alguém fala algo para o outro e esse outro entende exatamente aquilo que o outro estava querendo dizer. Então, por exemplo, o que eu estou falando para vocês, eu tenho que comunicar da melhor maneira possível, de forma que vocês entendam exatamente aquilo que eu estou falando, né? Claro que envolve certas interpretações e tal, mas no geral se comunicar bem e se expressar bem é isso, né? Então, quando a gente faz essa cotação, quando tem esse lead aí com o fornecedor, a gente aprende a se comunicar melhor, porque aí a gente percebe que a gente tem que escrever de uma maneira que ele possa entender aquilo que a gente quer, né? E também que a gente tenha que falar de uma maneira clara, que ele compreenda aquilo que a gente está querendo dizer também, né? Eu não posso chegar para o fornecedor e falar assim, cota aí um rolo de fio para mim. Não, mas que fio que é, entendeu? E, gente, acontece. O que eu tô falando pra vocês é assim, é muito surreal, porque eu já vivenciei isso, de pegar a lista de material que veio, por exemplo, da obra, metro de fio. Fio do quê, meu filho? Que cor do fio? Qual que é a bitola do... Você entendeu? Se eu mandar isso pro fornecedor, ele não vai entender nada, entendeu? Ele vai ter que me ligar. Então, aí a gente vê que tem uma falha na comunicação. Então, uma das coisas assim que eu acho muito legais é que a gente aprende a se comunicar e se expressar melhor, tá? Isso só fazendo cotação com o fornecedor, né? O segundo item, assim, que eu acho que é muito bacana é que a gente começa a perceber que as pessoas são diferentes uma das outras. A gente sabe disso, né? Eu sou diferente do fulano, que é diferente do ciclano, posso ser diferente de você. Todo mundo é diferente de todo mundo, mesmo que a gente tenha algumas coisas em comum, né? Mas essas coisas são em comum, mas no geral todo mundo é diferente, tá? E a gente começa a perceber essa diferença, entendeu? Então você começa a perceber que, por exemplo, um fornecedor prefere ser contactado por e-mail, outro fornecedor prefere ser contactado pelo WhatsApp, que o WhatsApp é uma ferramenta, né? A gente está em julho de 2018, eu não sei, daqui a 5 anos, né? O vídeo vai ficar aí no canal, eu não sei daqui quanto tempo, se vai surgir alguma outra ferramenta melhor, né, que possa substituir o WhatsApp, enfim. Então, eu tenho um fornecedor que gosta de ser contactado por e-mail, ou seja, por meio escrito, outro pelo WhatsApp por meio escrito também, ou talvez por voz, outro que prefere a ligação. E aí a gente vê uma diferença muito gritante, porque, por exemplo, eu prefiro usar o e-mail ou o WhatsApp. Ligar, para mim, já é um negócio que é um pouco, diria até obsoleto, tá? Sendo que a gente tem essas ferramentas, mas tem fornecedor que você tem que ligar pro cara, entendeu? E aí você começa a perceber essa diferença entre as pessoas e começa a saber
que você tem que lidar de formas diferentes dependendo do tipo da pessoa. Entendeu? Então, para o fornecedor tal, você sabe que não vai adiantar só você mandar um e-mail para ele. Você vai ter que ligar, entendeu? Para o outro, mandar o WhatsApp, o cara já te responde na hora. Então, isso é bem interessante porque, como engenheiro e como engenheiro civil, né? E a gente olhando assim, que a gente faz a análise técnica, trabalha com muita gente, né? A gente acha que o nosso trabalho é somente técnico, mas na verdade o nosso trabalho é humano. Já falei para vocês, é o trabalho de gente para gente. Então isso vai facilitando na hora da gente perceber como que as pessoas são e para a gente poder tratar as pessoas. Então, porque isso faz uma diferença fundamental, principalmente quando a gente é líder de equipe, né? Quando a gente está liderando uma equipe, quando está coordenando algum trabalho, isso é importante, a gente reconhecer as pessoas que estão ali, o jeito que as pessoas trabalham, o jeito que elas são, o jeito que elas preferem ser tratadas, para justamente motivá-las, entendeu? É uma forma também de motivação. Então, isso é muito interessante e a gente aprende, olha só, cotando material com fornecedor para orçamento de obra. Interessante isso. E a terceira, que é muito legal também, que é uma das coisas que eu aprendi, porque eu comecei a minha carreira fazendo orçamento de obra, depois eu fui ao longo, eu trabalho com orçamento já há muito tempo, né, mas também já trabalhei com outras coisas, e é interessante porque quando a gente faz orçamento, a gente fica esperto e percebe que a gente tem que se planejar até para fazer orçamento. Por quê? Porque, por exemplo, se você está fazendo com o tempo, a gente começa a perceber que alguns serviços são orçados de uma maneira muito demorada. Eles demoram para ser orçados, tá? Porque eles são muito específicos. Por exemplo, esquadria, marcenaria, itens metálicos, às vezes de madeira, dependendo o item, sabe? Uma coisa muito trabalhada demora. Vidro. Então, assim, quando você pega o orçamento, que você vai montar, por exemplo, um orçamento novo, e você olha aquilo, você já sabe que você vai ter que cotar, você já tem que correr para começar para disparar a cotação. Uma das primeiras coisas que você faz é disparar essa cotação dos itens que você sabe que o seu fornecedor vai demorar para te mandar, entendeu? Porque senão, o que acontece? Você faz toda a etapa, então, que levantamento de quantidade, verificação ali dos itens ocultos, essa coisa toda, né, para depois disparar a cotação, só que aí você já perdeu, não é que perdeu o tempo, né, o tempo que você poderia já ter disparado cotação pro fornecedor, e ele já está trabalhando em cima da sua proposta, e aí você pode fazer, é um tempo que você ganha. Porque se você fizer isso, você está ganhando esse tempinho, entendeu? É um item que você sabe que vai ter lá e o cara demora, por exemplo, uma semana. E aí você, vamos supor, termina, você faz ali o seu levantamento de quantidade, enfim, e só a partir disso você manda a cotação. Aí o cara tem mais uma semana. Nessa uma semana, você poderia ter entregado seu orçamento antes, mas aí você fica na mão, né, esperando a proposta vir, tá? Mas enfim, eu já tô dando um spoiler aí do curso, né, de orçamento. Mas na verdade hoje o que eu queria trazer para vocês era isso, essa experiência, né, aquilo que a gente aprende, de uma forma que, com tudo, a gente tá aprendendo sempre, o tempo todo, né? Então a gente não aprende só na sala de aula, do mesmo jeito que a gente não aprende só no serviço, a gente aprende na vida. Então, isso aqui me chamou muito a atenção porque como eu trabalho há muito tempo na área, eu consigo perceber essa mudança e isso é muito bonito. Então eu espero que você possa entender, que você possa abrir os seus olhos para enxergar os fornecedores e a oportunidade que você tem de fazer as cotações aí de uma outra forma.
tá bom? Do mais, vou ficando por aqui. Ah, não esquecer, né, de pedir pra você, se você gostou do vídeo, compartilha, curte, se inscreve no canal, tem que ativar o sininho lá pra você receber todas as notificações e me seguir também lá no Instagram. Eu tô no mariana.burato. Tô sempre postando coisas lá relacionadas à área de engenharia civil, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional também, tá bom? Agradeço a sua atenção, vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.